Trabalhador, o presidente Lula fez ontem, um pronunciamento de rádio e televisão para marcar a data e trouxe dois temas importantes durante a sua fala. A possível revisão da jornada de trabalho 6x1 e também os combates às fraudes no INSS. E pela primeira vez desde que voltou ao cargo, Lula não vai participar dos atos públicos promovidos pelas centrais sindicais neste dia de hoje. 10h33, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. E a gente segue aqui repercutindo, portanto, a fala até do presidente Lula nesse pronunciamento de rádio e televisão. Bom, vamos seguir então aqui com os nossos comentaristas. Falava então do pronunciamento do presidente Lula, que ontem citou dois temas importantes, que provavelmente seguirão na pauta aí do cenário político nos próximos dias. Hoje está tudo muito parado, feriadão, Vão dar uma trégua nesses assuntos importantes, mano? Pois é, Soraya, mas olha como são as coisas. Os dois temas que o presidente Lula trouxe, no caso do fim da jornada 6x1, o que é que ele está prometendo? Veja, a promessa não é que ele vai aprovar a lei, é que ele vai criar uma comissão. Você sabe que em Brasília, quando você não tem o que fazer com um tema, você diz que vai criar uma comissão para estudar o assunto. É exatamente isso. Ou seja, ele está enchendo um pastel de vento. Sabe essa reivindicação das centrais sindicais? Toma aqui um pastel de vento. A gente vai fazer de conta que está avançando com isso. E o outro tema aí é de um surrealismo fantástico, é coisa digna dos romances da América Latina, de fato, porque a gente está falando de um governo que ampliou a fraude no INSS, não de um governo que combateu. Quem combateu foi a Polícia Federal, que é um órgão de Estado. Não foi a gestão do Ministério da Previdência, que, aliás, permanece intocada. O ministro Carlos Lupe, que defendeu e disse que o presidente do INSS era um grande funcionário público, segue até hoje no cargo. Ora, foi na gestão deste grande funcionário público, na avaliação do ministro da Previdência, que a gente teve uma disparada do número de fraudes, aliás, fraudes que sustentaram de forma criminosa sindicatos que hoje estão na rua, E esse distanciamento do presidente, justo nesse momento, não participar das comemorações do Dia do Trabalho, é uma estratégia política? Eu acho que pode ser que sim, porque eu entendo que existam muitos sindicatos, vão ter várias manifestações em paralelo e separado. A gente sabe que os sindicatos são a base de apoio popular da esquerda, historicamente falando, e atualmente a gente vê, inclusive, sindicatos perdendo força, com a esquerda também perdendo força para essa nova era digital, com outros tipos de apoios e bases políticas. Então, eu acho que o Lula, para não se indispor com o sindicato X, Y, Z, ele optou por ficar na dele, mais recluso nesse dia tão importante, para a nossa classe trabalhadora, que inclusive sustenta a sua narrativa, sustenta o seu poder político. Mas eu vejo mais como um aceno, assim, vou ficar recluso para não me indispor com um ou com outro. Mais nesse sentido. Eu não sei se eu concordo não, viu, Maria? Eu acho que é muito mais para não repetir o vexame do ano passado, quando ele foi pro evento das centrais sindicais e teve que dar apito nos organizadores, porque tinha 2.000 gatos pingados, estava completamente Mas então, é isso que eu falei. A gente vê a força sindical perdendo tração do que era há 20 anos atrás, Não vamos combinar aqui isso. Então, eu acho que, beleza, pode ser para não pagar mico, mas, a meu ver, também para não se indispor nesse momento tão delicado que ele vai precisar se rebranding, se reinventar aí para conseguir trazer mais tração para a esquerda. Então eu vejo mais como uma coisa estratégica nesse ponto, podendo pegar um pouco carona aqui no que o meu querido Mano disse. Hoje ele é minoria, a gente aceita um pouco. Vai, Jess. Não, eu achei muito interessante que no pronunciamento a situação do INSS foi, de fato, tratada e trabalhada por uma lógica, como se fosse o governo que, de fato, fez toda a operação e deu todo esse suporte, que nós sabemos que não é integralmente uma realidade. A operação sem descontos nasce ali da própria PF Investigações e da CGU. Então, eles provavelmente não esperavam toda essa repercussão em relação a isso. Mas, verdade seja dita, que bom que eles estão dando a devida atenção e estão dando suporte para que seja desvendado. Mas é interessante que no pronunciamento, o presidente faz questão de ressaltar
que vinha desde 2019. Então, fazer esse marco temporal de que não surgiu em seu governo, que não surgiu em seu momento, para também se eximir um pouco dessa culpa. Mas a gente precisa entender que boa parte das conquistas que são narradas neste vídeo, nesse pronunciamento, que por sinal, esteticamente muito bom, eu ia falar bom, isso. assim, é um bom pronunciamento em termos de comunicação política. Independente disso, as conquistas, elas são muito frágeis. E por que eu digo que elas são frágeis? Porque projetos como a possibilidade da isenção, ela não está em vigor e nós estamos já a mais de 50% do mandato. Porque mesmo projetos como o Desenrola, o projeto de crédito, é um projeto de crédito baseado em um dinheiro que é seu. É extremamente complicado dizer que é uma grande novidade. E para as mulheres, ele menciona assim, a lei de igualdade salarial, que vale mencionar que já vinha anteriormente sendo discutida, mas foi aprovada de fato no mandato dele. E também o Pé de Meia, que mesma situação, que é um projeto voltado mais para a educação. Então, assim, as conquistas, a possibilidade, ele não defende, ele não chega nem a defender o fim da escala 6x1, tá? O que o presidente faz é, precisamos dar um passo na discussão, abrir essa discussão com os variados setores da sociedade. Então, não é uma postura de quem de cara vai defender essa medida que com certeza abalaria muito as estruturas organizacionais e os próprios empresários dentro do Brasil. Então, é uma situação toda de um pronunciamento que mostra que na pauta do trabalho, tradicionalmente do Partido dos Trabalhadores, do PT, o governo não desenhou um cenário de entregas suficientemente boas para, de fato, no 1º de maio, encher um grande galpão, encher um grande espaço. Então fica questionamento, será que a consequência do esvaziamento não é porque o próprio governo deixou de ter esta como uma pauta prioritária? E eu vejo, concordo com todos, inclusive aqui que falaram anteriormente, e eu vejo outro fator muito grave, um fator de falta de popularidade. Esse governo, ele não está tendo reverberação nem envergadura, inclusive com aqueles que de forma indissolúvel sempre foram apoiadores do Lula-PT. Não é interessante, diante de vários escândalos, inclusive com a fraude do INSS, mais uma vez escancarada para a população, ele se posicionar ali publicamente, evitando até vaias daquele seu núcleo. E sabendo que dentre as pautas sindicais, que sempre ele teve como grande bandeira, ele não está acenando também com valorização daqueles que pleiteiam, dos sindicatos legítimos. Claro que a gente tem situações erradas em todas as esferas. De forma pejorativa, se coloca o sindicato realmente como algo que não legitimado, pleiteia direitos e garantias para aquela categoria que ele defende. E nem isso, nem essa parcela que sempre o colocou como extremamente popular, já está em coesão com ele. Então, não aparecer no dia 1º de maio é sim um grau e um início do declínio, porque é perder ali uma oportunidade de reacender a chama da sua popularidade, ou seja, já apagou. Eu só quero falar uma coisa, desculpa, rapidamente, da estética do vídeo que a Jess tocou. Quando eu tava vendo esse vídeo agora, né, e observei o pronunciamento, me lembrou muito os vídeos da campanha de Lula lá atrás, em 2002, com uma estética muito bonita, falando com um vídeo principalmente voltado para televisão. Então, o pronunciamento do Natal, pra gente até recordar, já veio com essa roupagem estética, nova, né? Ele tava com uma roupa mais despojada, não de terno e gravata, luz tá muito né? boa. Não, isso, tava até com um chapeuzinho Panamá na época, né? Que ele ainda tava se recuperando da cirurgia, né? E tudo mais. E agora também. Falei, nossa, é um saudosismo que talvez o Sidônio, que é, né, o ministro da comunicação, o marqueteiro político, esteja tentando trazer aí, né? A gente vê um governo impopular e vamos remeter ao saudosismo do Lula popular lá atrás, em 2002. Então, estética, minha gente, na política também conta muito para os políticos conseguirem obter sucesso nas urnas.